8 coisas que nós não temos, mas estamos felizes. Fala, meus amigos. Oi, gente. Estamos aqui com mais um vídeo para servir vocês. Graças a Deus. Nós vamos falar nesse vídeo sobre 8 coisas que nós não temos, mas estamos felizes. Nós não temos o trabalho dos sonhos, mas estamos satisfeitos. Nós não temos filhos, mas estamos satisfeitos. Nós não temos casa própria, mas estamos satisfeitos. Nós não temos iPhone, mas estamos satisfeitos. Nós não temos um carro, mas estamos satisfeitos. Nós não temos uma faculdade, mas estamos satisfeitos. Nós não temos Instagram, mas estamos satisfeitos. Nós não temos airfryer, mas estamos satisfeitos. Para ilustrar, para fundamentar essa palavra, eu queria deixar aqui para a nossa meditação Mateus 6, 33. Jesus, no Sermão do Monte, falando para os discípulos a respeito de algumas preocupações que eles tinham sobre o que eles iriam comer, beber, vestir, como que seria essa vida comum deles. Essas preocupações já vindo diante deles, porque eles tiveram que deixar as coisas para trás para seguir Jesus. Depois, a partir do versículo 25, do capítulo 6, você vai ver todos os detalhes dessa palavra que Jesus falou para eles. Mas, em resumo, no final, Jesus diz para eles, no versículo 33, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas aos Romanos, ele diz assim, no capítulo 14 e no versículo 17, pois o reino de Deus, o próprio reino de Deus que Jesus já tinha falado que era para ser a primeira coisa a ser buscada por nós, que começando a seguir ele, o apóstolo aqui ele faz essa observação, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O objetivo da nossa vida não deve ser essas coisas, elas não têm um fim nelas mesmas. São coisas que nós temos, são coisas que nós adquirimos, mas são coisas, não é essencial na nossa vida ter aquilo. Então a gente precisa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E apesar dessas coisas, nós não estamos falando que elas são problemas para nossas vidas. Não ter um carro, não ter uma casa própria, isso que eu não estou falando contra isso. Estou dizendo apenas que você também pode não ter alguma dessas coisas que nós também não temos, mas pode estar satisfeito assim mesmo sem elas, para que isso não seja um foco total na sua vida, que não deixe você ansioso, que você não fique ansioso por causa disso. Tem várias outras coisas que nós gostaríamos de ter, mas não temos, mas temos algo muito mais precioso do que isso. Tem um salmo que diz que aqueles que olham para Jesus estão radiantes de alegria e o seu rosto já não mostra mais nenhuma decepção. A gente trouxe esse exemplo real, de coisas que nós não temos, mas na verdade a gente não está querendo falar da falta, mas falar assim que nós temos a Cristo e é isso que traz satisfação para a nossa vida. Então, se você também tem alguma coisa que você considera como sendo alguma falta na sua vida, saiba que se você tem a Cristo, você vai se sentir satisfeito apesar disso. E que mesmo se em algum momento você tiver alguma dessas coisas, como nós também tivemos alguma dessas coisas que a gente compartilhou aqui com vocês, esse não vai ser e não deve ser o fundamento da nossa alegria.
Porque a gente só encontra satisfação plena em Jesus. Isso. Como nós falamos, citamos essas oito coisas, né? Casa, carro, faculdade, o emprego dos sonhos, um Wi-Fi, Instagram, filhos. Não temos essas coisas, mas estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos por quê? Porque nós temos a Cristo. E Ele é a nossa satisfação. Ele é a nossa alegria, né? Ele é quem nos sustenta, apesar de todas essas coisas. Então não é sobre, não é contra essas coisas, mas apesar dessas coisas, nós estamos satisfeitos, porque vem dele a nossa alegria, vem dele a nossa satisfação, a nossa esperança. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte, ele é a nossa vida, ele é a nossa salvação. E essa palavra que nós queremos deixar, né, para vocês, que Cristo seja a sua satisfação. Cristo seja... Ele seja sempre suficiente. Suficiente. Mesmo quando você tem essa percepção de que falta algo, que você sempre se lembre que Jesus, ele é suficiente. Cristo é suficiente. As outras coisas, elas são como um utensílio na nossa vida, elas são passageiras, mas Cristo, ele é eterno. Nele está a vida, nele ele é a luz dos homens, está na palavra de Deus. Ele disse que ele é a vida, ou seja, nós precisamos estar contentes por estar com ele. Não estar triste porque não temos alguma outra coisa. Se a nossa alegria estiver nele, de nada nós teremos falta. E como eu lembrei aqui do Salmo, né, o nosso rosto não vai mostrar nenhuma decepção, porque em Jesus não existe decepção. Quando a gente olha para ele, toda decepção acaba, né? Exatamente. Nós estamos aqui para servir, né, a sua casa, como também nós estamos sendo servidos de alguma forma por outras coisas que nós consumimos na palavra de Deus, né, de outros homens e mulheres de Deus. Nós estamos aqui compartilhando com vocês, né, sabendo que vocês possam estar vivendo alguma coisa dessas coisas que a gente citou, ou outras coisas também, mas que vocês possam confiar no Senhor e ter nele, né, o motivo da sua alegria, da sua satisfação, né, apesar daquilo que não conseguiu, daquilo que não tem, daquilo que se foi. Mas se você também tiver uma dessas coisas na sua vida, você pode deixar aí também que, apesar disso, também você estará satisfeito. Você pode declarar com a gente. Declare, né, isso com a gente, que apesar de não ter alguma coisa, mas se você tem a Cristo, você tem tudo. Essa é a verdade. Essa é a verdade, porque nada foi feito sem Ele. Tudo que foi feito por meio dele. Então nós devemos ter a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa alegria deve estar no Senhor, não nas coisas. Porque sempre teremos falta de alguma coisa, né? De todas essas coisas que nós citamos, tem pessoas que você mesmo pode ser uma pessoa que tem todas essas coisas, mas alguma coisa ainda você pode olhar e pensar que tem falta, né? De uma casa maior, ou às vezes vai ser uma viagem dos sonhos, enfim, outras coisas mais, né? Um emprego maravilhoso, um salário, né? Que você considere que seria ideal para sua casa, para sua vida, e às vezes isso não aconteceu, isso não está acontecendo, e você vê o tempo passando. A palavra que nós queremos deixar para vocês é essa, assim, descanse em Deus, entregue isso para o Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Né? Não quer dizer que Ele vai realizar esses sonhos, esses objetivos, né? A gente precisa consagrar ao Senhor os nossos planos para que eles deem certo, e às vezes dar certo não quer dizer que vai acontecer aquilo, mas sim que aquilo vai ser colocado no seu devido lugar, porque o nosso coração deve ser do Senhor. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Uma preocupação que nós devemos ter sobre algo é sobre estar na presença de Deus, ser aprovados por Deus. Essa deve ser uma inquietação no nosso coração. Essas outras coisas, elas são passageiras. Tem pessoas que têm muito mais daquilo que nós citamos aqui, dessas coisas, tem muito mais,
e ela pode não ter a salvação dela. E ainda assim ela pode considerar que ainda falta alguma coisa. Exatamente. Porque esse sentimento de falta, esses dias a gente até conversou um pouco sobre isso. Como que isso vem lá do jardim, né? A serpente colocou em Eva uma sensação de que faltava algo para eles, de que faltava para eles conhecer o bem e o mal, ser como Deus. E ela acreditou nisso. E desde então a gente vem acreditando nisso, de que nos falta algo. Mas quando a gente olha para Jesus, essas faltas elas somem, elas morrem, porque nele nós somos completos. E isso não é, como o Tiago disse, uma força de expressão, isso é real. Tudo que a palavra diz é como é. O que está escrito ali é como é. E a gente só precisa crer e caminhar sobre essas palavras. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. Se nós precisamos de uma casa própria, o Senhor nos dará. Né? Vamos nos planejar para isso, vamos guardar o dinheiro para isso. Não estou falando que é para a gente cruzar os braços e não planejar essas coisas, né? E nem pensar que a gente não pode querer essas coisas, mas descansar apesar delas. Não fazer do fundamento da nossa vida essas faltas, né? Porque isso leva a um lugar de muita frustração também, né? A gente deixa de desfrutar daquilo que Deus nos concede, que já está nas nossas mãos, porque a gente está olhando o que ainda falta. E provavelmente por uma comparação. Existem outras pessoas que têm essas coisas, então assim, nós estamos vendo, assim, não temos filho, não temos carro, não temos casa própria, não temos faculdade, enfim, a gente vê que outras pessoas têm essas coisas. A gente sabe que não tem, A gente sabe que não tem, porque a gente está vendo, mas a gente não deve cobiçar essas coisas, né? Não deve viver uma vida em busca dessas coisas. Jesus diz que a vida eterna é conhecer a Deus. Então esse deve ser o nosso objetivo, buscar a Deus acima de todas as coisas. As outras coisas Ele mesmo acrescentará. Muitas vezes essas coisas elas ganham um foco tão grande na nossa vida que elas se tornam um ídolo. E quando elas chegam, elas são um objeto de adoração. É como se aquilo ali fosse o cumprimento dessa promessa. E aí eu adoro aquela coisa, né, que me aconteceu e não ao Deus que me concedeu essa graça, né? Esse presente. Que essa mensagem possa continuar falando no seu coração, como falou o nosso coração, falou nossa casa, que ela continue falando com você, e você não tem falta de nada. Se você tem Cristo, você não terá falta de nada, a sua casa não terá falta de nada, vocês serão uma bênção, vocês são uma bênção, né? Então vamos se apegar no Senhor, né? Que Ele seja a nossa âncora, o nosso alicerce, a nossa rocha, que o Senhor seja a nossa vida. De nada eu tenho falta,